Você já teve sua serenidade arruinada por um simples olhar atravessado ou por uma palavra mal colocada? São situações comuns, mas o que poucos percebem é que não são os outros que nos tiram do eixo. Somos nós que entregamos esse poder. Imagine viver um dia inteiro sem se abalar com o caos à sua volta. Nada externo conseguiria alterar sua calma. Isso não é um milagre distante, mas o resultado direto do domínio emocional. Controlar suas reações é uma arte que se aprende, não uma sorte que se tem. Muitos acham que reagir de imediato é sinal de autenticidade, mas os antigos estoicos pensavam o oposto. É no espaço entre o estímulo e a resposta que reside a verdadeira liberdade. Alguém diz algo ofensivo? Não é essa frase que decide seu dia, mas a forma como você escolhe reagir a ela. A partir do momento em que você compreende isso, começa a conquistar uma independência emocional rara. Pense em uma cidade barulhenta, buzinas, vozes, confusão. Ainda assim, com um bom fone de ouvido com cancelamento de ruído, você escuta apenas o que deseja. Assim deve ser sua mente. O mundo seguirá barulhento, desorganizado e cheio de provocações. Sua missão não é silenciar o mundo, mas aprender a filtrar o que entra na sua consciência. Ao fazer isso, você começa a experimentar uma paz que independe das circunstâncias. Quando alguém age de forma hostil, a primeira tendência é revidar. Mas se nesse momento você se permitir respirar, você acessa uma oportunidade rara. Escolher. Essa escolha é a semente do autocontrole. Você pode responder com raiva, com silêncio, com humor, com distância, e cada uma dessas reações constrói o seu dia de uma forma distinta. A diferença entre caos e harmonia mora nesse intervalo de tempo que você decide cultivar. É importante entender que não se trata de negar emoções, mas de não deixá-las assumir o volante. Sentir raiva, frustração ou decepção é humano, mas viver aprisionado por essas emoções é uma escolha. Quando você aprende a observar seus sentimentos sem imediatamente se identificar com eles, descobre que tem muito mais controle do que imaginava. O domínio emocional não é a ausência de sentimentos, e sim a presença de consciência diante deles. Uma prática simples é interromper o piloto automático. Toda vez que algo te abalar, pare e nomeie o que está sentindo. Raiva, medo, mágoa. Dar nome ao sentimento enfraquece sua influência. Em seguida, pergunte-se: isso diz mais sobre mim ou sobre o outro? Estou interpretando os fatos ou respondendo ao que realmente foi dito? Essas perguntas trazem luz ao que antes era apenas reação, e é nessa luz que nasce o seu poder de escolha. Imagine o alívio de caminhar por entre pessoas, contratempos e palavras duras, sem que nada disso penetre o seu centro. Aquilo que antes te desestabilizava, agora não tem mais domínio sobre sua paz. Isso não significa indiferença, e sim soberania emocional. A escolha de reagir ou não deixa de ser impulsiva e passa a ser estratégica. Você não está à mercê dos outros. Você está no comando de si mesmo. Quando alguém tenta te provocar, você tem duas saídas: revidar e perpetuar o conflito, ou se manter em silêncio e encerrar o ciclo ali. Escolher não reagir é um tipo de inteligência que poucos dominam. Reagir sem pensar é fácil, comum, esperado. Mas respirar, refletir e decidir conscientemente é uma forma de liberdade que poucos têm coragem de exercer. É como disse Epicteto: o que nos afeta não é o que acontece, mas como interpretamos o que acontece. É comum pensarmos: eu não agiria assim, quando alguém nos decepciona, mas essa expectativa, na prática, é uma armadilha. Esperar que o outro haja conforme nossos valores é viver em constante frustração. Cada pessoa carrega seu próprio repertório emocional, sua própria história, suas próprias limitações. Julgar com base nos nossos padrões é esquecer que o outro não teve a nossa jornada. E mais, é depositar nossa paz na conduta de alguém que não podemos controlar. A raiz de muitas mágoas está na ideia de que os outros deveriam agir como nós agiríamos. Mas será mesmo realista esperar isso? Será justo com os outros? E mais importante, será saudável para nós mesmos? Imagine a leveza de aceitar que cada um é como é e que você não precisa gostar, aceitar ou conviver com isso, apenas não carregar essa expectativa dentro de si.
Ao abandonar a ilusão de controle, você recupera o que tem de mais valioso, a sua serenidade. Você já se pegou remoendo algo porque esperava um comportamento diferente de alguém? Talvez um amigo que não retornou uma mensagem, um colega que ignorou seu esforço, ou um parente que reagiu com frieza quando você esperava empatia. Quando você se apega a essa frustração, está dizendo: eu só fico bem se o outro for do jeito que eu quero. Essa dependência emocional é um fardo. Liberar-se disso é um gesto de autocuidado. Na próxima vez que alguém te decepcionar, tente uma nova abordagem. Respire fundo, reconheça que está frustrado e então pense: essa pessoa está agindo de acordo com quem ela é, não com quem eu gostaria que fosse. Esse pensamento não elimina o desconforto, mas o coloca sob perspectiva. E quando você passa a olhar para os outros com essa lente mais realista, você diminui o poder que eles têm de te ferir. A paz vem de aceitar o que está fora do seu alcance. Quantas vezes você se envolveu em discussões apenas para provar que estava certo? A necessidade de ter razão pode parecer inofensiva, até nobre, mas muitas vezes ela esconde um desejo profundo de validação, como se errar fosse uma ameaça à nossa identidade. Mas a verdade é que, ao insistir em vencer debates, perdemos algo ainda mais precioso: a paz. Ter razão não deveria custar o nosso equilíbrio. Você já esteve em uma conversa em que a outra pessoa parecia simplesmente não ouvir, apenas contra-argumentar, e você insistia cada vez mais alto, mais tenso, até perceber que a conversa virou uma batalha de egos? Pois é, nesse momento ninguém está aprendendo nada, só tentando vencer. A verdadeira maturidade está em reconhecer quando o silêncio vale mais do que uma réplica bem construída. Às vezes, ceder não é perder, é libertar-se da necessidade de provar algo. Imagine uma discussão entre dois amigos. Um deles acredita firmemente em uma ideia e o outro discorda. A conversa esquenta. O impulso natural é querer convencer, mostrar lógica, ganhar o embate. Mas há uma alternativa: ouvir, acolher e dizer algo como: entendo o seu ponto e respeito sua visão. Essa simples frase tem o poder de encerrar o conflito sem ressentimentos. Ao abrir mão da necessidade de impor sua visão, você dá espaço à compreensão. Abandonar o vício de estar sempre certo é um exercício constante de humildade. Isso não significa abrir mão dos seus valores, mas entender que nem toda situação exige posicionamento. Às vezes, a melhor escolha é apenas ouvir, ponderar e seguir em frente. Como disse Sêneca, somos mais sábios quando menos falamos. O ego quer vencer, mas a sabedoria quer paz. Na próxima vez em que você sentir o sangue ferver por estar sendo contrariado, pergunte-se: isso vai melhorar minha vida ou só satisfazer meu orgulho? O tempo que se perde tentando corrigir os outros poderia ser investido em melhorar a si mesmo. Quando você percebe isso, aprende a escolher suas batalhas. Nem tudo precisa de resposta, e nem toda resposta precisa de voz alta. A verdadeira força não está em vencer debates, mas em manter o próprio centro, mesmo quando suas ideias são desafiadas. Se alguém te acusa injustamente, você pode reagir com indignação, ou respirar fundo e responder com calma. Essa escolha é seu escudo, e ao adotá-la, você demonstra não apenas autocontrole, mas grandeza de espírito. Porque, no fim das contas, não é sobre convencer o outro, é sobre não se perder de si mesmo. Pense num momento em que você compartilhou algo importante para você, talvez uma ideia, um projeto, um sentimento, e então veio uma crítica inesperada, ou até um deboche. De repente, aquilo que te empolgava virou motivo de insegurança. Esse efeito ocorre quando você entrega nas mãos dos outros o poder de definir o seu valor. Mas quem conhece a si mesmo profundamente não se curva ao julgamento alheio. A maioria das pessoas opina a partir das próprias limitações, medos e inseguranças. Ouvir alguém dizer que o que você faz não tem valor pode doer, mas o impacto dessa crítica depende do quanto você já reconheceu internamente o seu próprio mérito. Quando você se conhece e confia na sua trajetória, a opinião dos outros deixa de ser sentença e passa a ser apenas um ruído, algo que pode ser ouvido, mas não obedecido. Há uma diferença enorme entre considerar um feedback com sabedoria e se deixar moldar por ele.
Quando alguém te critica, você pode usar aquele momento como oportunidade de reflexão. Isso faz sentido para mim? Essa crítica revela algo que eu não havia percebido? Se a resposta for sim, ótimo. Mas se não, deixe passar. Você não precisa se modificar para caber nas expectativas de ninguém. A única medida confiável é o alinhamento com os seus valores. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu que devemos estar acima das injúrias, não por arrogância, mas por clareza. O que ele quis dizer é que você não precisa responder a tudo, não precisa rebater tudo, e, acima de tudo, não deve carregar para dentro de si aquilo que veio de fora. Quando você absorve toda a crítica como verdade, se torna refém da aprovação dos outros. Mas quando filtra, escolhe o que serve e descarta o que não serve. Se torna livre. Esse filtro não é indiferença, mas maturidade emocional. Você não precisa virar pedra para não se magoar. Precisa apenas desenvolver discernimento. Quando alguém tenta te diminuir, pergunte-se: essa pessoa conhece minha história? Sabe do meu esforço? Está me oferecendo algo útil ou apenas projetando suas frustrações? Essa simples reflexão devolve o controle para as suas mãos. Você volta a ser dono do seu estado de espírito. A crítica nem sempre é um ataque. Às vezes é um espelho, outras vezes é apenas ruído. Saber a diferença é essencial. Você pode aprender muito com quem discorda de você, mas só se estiver disposto a ouvir com clareza e não com o ego. E quando a crítica não for construtiva, o melhor que você pode fazer é deixá-la onde ela nasceu, fora de você. Porque seu valor não é um reflexo do que dizem, mas da sua integridade silenciosa. Imagine um dia em que tudo está apertado, tarefas acumuladas, prazos curtos, responsabilidades por todos os lados. Então alguém aparece com mais um pedido, algo que claramente poderia resolver por conta própria. Nesse momento, você se sente invadido, sobrecarregado e ainda assim tem dificuldade em dizer não. A raiz disso está em algo profundo, a falta de limites claros. Quando não delimitamos nosso espaço, outros o ocupam mesmo sem intenção. Dizer sim o tempo inteiro é muitas vezes dizer não a si mesmo. Cada vez que você aceita uma tarefa por culpa ou medo de desagradar, está roubando tempo daquilo que realmente importa. Estabelecer limites não é egoísmo, é uma forma de respeito próprio, e esse respeito é o primeiro passo para uma vida mais leve. O estoicismo nos ensina que a serenidade começa quando paramos de tentar agradar a todos e começamos a honrar o que é essencial. Limites não precisam ser muros hostis. Eles podem ser pontes honestas. Ao comunicar claramente o que você pode e o que não pode fazer, você ajuda os outros a entenderem suas necessidades e reduz o risco de mágoas. Por exemplo, se um colega insiste em te pedir favores fora do expediente, você pode dizer com firmeza e gentileza que precisa desse tempo para si. Essa simples atitude protege sua energia sem romper a relação. A dificuldade em impor limites geralmente vem do medo de parecer rude ou egoísta. Mas veja por outro ângulo. É mais justo frustrar alguém por manter sua integridade do que se sacrificar para parecer disponível. Você não está aqui para carregar o mundo nas costas. Como disse o filósofo Lao Tse, aquele que conhece os outros é sábio, mas aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Saber seus próprios limites é um sinal de autoconhecimento e força. A partir do momento em que você começa a dizer não de maneira consciente, seu tempo ganha novo valor. Você deixa de viver em função do que os outros esperam e passa a conduzir sua vida com mais intenção. Isso não significa rejeitar ajuda ou ser inflexível, mas sim discernir entre o que é possível e o que compromete sua paz. A clareza nos seus nãos fortalece a qualidade dos seus sims. E, por fim, entenda que impor limites não afasta as pessoas certas, apenas filtra quem está disposto a te respeitar. Quem se incomoda com seu espaço provavelmente nunca soube valorizá-lo. E quem entende sua necessidade de preservar a energia saberá se aproximar com equilíbrio. Definir seus limites é o mesmo que declarar: minha paz é prioridade. E essa é uma declaração que transforma relações e reconstrói o modo como você se posiciona no mundo. Todos nós, em algum momento, já sentimos o desconforto de sermos julgados por uma opinião, por um gesto,
até mesmo por uma escolha de roupa. E quando essa crítica vem sem aviso, nos pega desprevenidos, é fácil cair na armadilha de tentar agradar. Mas aqui está a verdade difícil de aceitar. Buscar aprovação é correr atrás de algo que nunca se alcança. É como tentar capturar o vento com as mãos. Cada pessoa que você encontra carrega um mundo dentro de si. Crenças, feridas, preconceitos e sonhos. Quando elas julgam você, estão, na verdade, projetando esse mundo interno. Por isso, ao dar peso demais às opiniões alheias, você entrega sua paz a pessoas que nem sempre entendem sua história. É como deixar seu barco à deriva, guiado pelos ventos dos outros, em vez de conduzi-lo pelo leme das próprias escolhas. Epicteto já alertava: se você quer fazer progresso, prepare-se para parecer tolo. E o que isso significa? Que ao trilhar um caminho autêntico, você inevitavelmente será mal interpretado. Mas isso não deve te impedir de continuar. O medo da crítica paralisa mais do que o fracasso. Você precisa ter coragem de ser mal compreendido para ter a chance de ser você mesmo. A autenticidade tem um preço, mas vale muito mais que a aceitação superficial. Pense em quantas vezes você deixou de falar, de agir ou de criar algo por medo do que iriam dizer. Quantas oportunidades se perderam porque você escolheu o silêncio em vez da exposição. E o pior, quantas dessas opiniões que te impediram sequer foram lembradas dias depois. O julgamento dos outros é efêmero, mas o arrependimento por não ter sido fiel a si mesmo pode durar uma vida inteira. Uma forma prática de se libertar dessa prisão é questionar: essa pessoa que me julga conhece minha verdade? Ela vive a minha vida? Se a resposta for não, por que permitir que sua crítica ganhe espaço no seu coração? Não se trata de ignorar o mundo, mas de saber quem realmente tem autoridade para opinar sobre o seu caminho. E essa autoridade, na maioria das vezes, deve ser sua, e só sua. Quando você deixa de viver para impressionar e começa a viver com intenção, algo poderoso acontece. Sua confiança cresce de dentro para fora. Você não precisa mais que todos gostem de você, porque já aprendeu a gostar de quem você é. O que antes era ansiedade por aceitação, vira tranquilidade por coerência. E essa paz não pode ser comprada, nem roubada. Ela nasce quando você se permite caminhar do seu jeito, mesmo que em silêncio. Há momentos em que uma provocação surge como uma flecha certeira, e o impulso imediato é revidar. A raiva sobe, a voz se altera, e num piscar de olhos, estamos envolvidos em uma discussão que consome nossa energia. Mas e se a resposta mais forte fosse o silêncio? E se, ao invés de lutar com palavras, você escolhesse não se envolver? Essa é uma das estratégias mais poderosas do autocontrole. A resposta que não se dá. O silêncio não é ausência de resposta, mas uma escolha consciente de não alimentar o fogo. Muitas vezes, quem provoca espera uma reação. Quando ela não vem, perde-se o combustível. É como se o ataque ricocheteasse no escudo invisível da sua serenidade. Não reagir não significa se submeter, mas sim dominar a própria reação. E isso, segundo os estoicos, é uma das maiores provas de força interior. Visualize uma cena pública. Alguém tenta te envergonhar diante de outros. Sua vontade é responder no mesmo tom, mas você opta por respirar fundo e permanecer calado. Nesse momento, você se eleva. A outra pessoa pode até continuar falando, mas a ausência da sua reação revela que ela não tem poder sobre você. Essa atitude desarma, inverte o jogo. É como uma muralha intransponível feita de autocontrole. Existem 3 maneiras práticas de usar o silêncio com sabedoria. A primeira é criar uma pausa entre o estímulo e a resposta. Diante da provocação, conte até 5. Respire e observe. Isso evita que palavras ditas no calor da emoção se tornem arrependimento. A segunda é ouvir atentamente sem interromper, mesmo quando discordar. Às vezes, as pessoas só precisam ser escutadas. E a terceira é só falar se for para realmente melhorar a situação. Caso contrário, o silêncio basta. Reagir de forma automática é abrir mão do seu poder. A raiva te sequestra, a emoção assume o comando e você se torna espectador de si mesmo. Mas ao fazer uma pausa, você volta ao centro. O silêncio permite isso. Ele é como um espelho onde você enxerga com clareza antes de agir. E nessa clareza, mora a liberdade de escolher o caminho da paz. Pense em quantas discussões
poderiam ter sido evitadas se o silêncio tivesse sido escolhido. Ele não apaga os problemas, mas impede que eles se agravem. É um escudo contra ofensas, uma pausa para reflexão, uma ponte para respostas mais sábias. Como diria Sêneca, nenhuma palavra dita em fúria é irreversível, mas todas são perigosas. Ao se calar, você não foge da situação, você a domina. Já notou como a raiva tem a capacidade de nublar tudo ao redor? Quando ela aparece, o foco se estreita, o corpo se enrijece e a mente passa a girar em torno de um único ponto: o que deu errado. Mas existe uma ferramenta poderosa que age como antídoto para esse estado: a gratidão. Sim, parece simples demais. Porém, quando praticada de forma consciente, a gratidão tem o poder de dissolver a raiva e clarear o caminho diante dos seus olhos. É impossível sustentar ao mesmo tempo uma sensação profunda de gratidão e um sentimento genuíno de raiva. Essas emoções competem dentro de você. Se a raiva é como fogo que consome, a gratidão é a água que apaga. Quando você escolhe focar no que está funcionando, mesmo que seja pequeno, a tensão começa a perder força. Aquilo que te desestabilizava deixa de ocupar o centro do seu pensamento. E essa mudança de foco muda tudo. Transformar a raiva com gratidão exige um deslocamento interno. Você pode estar preso no trânsito, irritado com o atraso, e então parar por um instante e pensar: pelo menos estou seguro, tenho tempo para ouvir algo inspirador, talvez até refletir. Não se trata de negar a realidade, mas de encontrar, dentro dela, uma brecha para respirar melhor. A gratidão é essa brecha, pequena porém suficiente para abrir espaço à serenidade. Comece pequeno. Ao final do dia, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser um gesto gentil que recebeu, uma tarefa concluída, um momento de silêncio. Esse exercício treina sua mente para notar o que antes passava despercebido. Aos poucos, você percebe que há muito a agradecer mesmo nos dias difíceis. E quando o hábito se instala, sua relação com a raiva se transforma. Ela ainda aparece, mas não encontra mais morada. Também é importante aprender a reformular situações desafiadoras. Recebeu uma crítica dura? Em vez de se fechar em ressentimento, tente agradecer pela oportunidade de enxergar algo novo. Alguém te decepcionou? Tente agradecer por ter percebido cedo com quem não vale a pena contar. Isso não é ingenuidade, é sabedoria prática. Gratidão não é passividade, é um modo ativo de reconquistar a paz diante das dores inevitáveis da vida. Mesmo nos dias em que tudo parece dar errado, ainda existe algo a agradecer. A capacidade de respirar, de pensar, de recomeçar. A gratidão é um lembrete de que nem tudo está perdido, mesmo quando muito se perdeu. Ela reposiciona sua atenção e, com isso, muda sua energia. E mudar a energia é o primeiro passo para mudar a direção da sua vida. A raiva, por mais intensa que seja, não resiste a esse movimento interno de realinhamento. A crítica tem o poder de nos desmontar ou de nos fortalecer, depende da forma como a recebemos. Muitas vezes, ao ouvirmos uma observação negativa, a primeira reação é defensiva. Queremos rebater, justificar ou até evitar qualquer contato com quem apontou a falha. No entanto, ao olhar com atenção, a crítica pode ser um presente disfarçado. Se usada com sabedoria, ela revela pontos cegos que você talvez jamais percebesse sozinho. Imagine alguém comentando que sua apresentação foi confusa. De imediato, a reação pode ser de frustração ou raiva. Mas e se ao invés disso você pensasse: será que fui claro o suficiente? Esse pequeno deslocamento mental transforma a crítica de ataque em oportunidade. Mesmo que a forma como foi dita tenha sido grosseira, pode haver uma lição por trás. E quando você separa o conteúdo da forma, consegue extrair valor mesmo das palavras mais ásperas. Nem toda crítica é construtiva, é verdade. Algumas vêm de lugares de inveja, frustração ou arrogância. Justamente por isso, é importante discernir. Pergunte-se: essa pessoa tem autoridade para falar sobre isso? Ela me conhece o suficiente para julgar com justiça? Essa triagem não é para rejeitar tudo, mas para selecionar o que pode ser útil. A sabedoria está em acolher o que ajuda e descartar o que apenas fere. É possível aprender até com as críticas mais duras, se você estiver disposto a escutar sem absorver tudo como verdade absoluta.
Ao invés de se perguntar, por que estão me atacando? Mude a pergunta para, o que posso tirar disso? Às vezes, a crítica revela algo que você precisa mudar. Outras vezes, ela apenas mostra o quanto você está lidando com pessoas difíceis. Em ambos os casos, há algo a ser entendido, e essa compreensão te fortalece. Vamos a um exemplo cotidiano. Alguém da sua família faz uma crítica sobre suas escolhas profissionais. Você pode se fechar, contra-atacar ou com maturidade dizer, respeito sua opinião, mas estou seguro do meu caminho. Essa resposta não só preserva sua calma, como também protege o relacionamento. Você não precisa concordar, apenas não precisa entrar no jogo emocional que o outro propõe. E isso é autonomia emocional. Marco Aurélio dizia que o que nos atinge só nos fere se permitirmos. A crítica tem o poder que você dá a ela. Quando você escuta com atenção, avalia com lucidez e responde com calma, a crítica deixa de ser um golpe e passa a ser um degrau. Degraus nem sempre são confortáveis, mas são necessários para subir. E ao aprender a usá-los, você cresce com firmeza, desenvolve resiliência e se conecta com a sua melhor versão. Imagine que você está segurando uma corda grossa, puxando com toda a força em uma disputa. Do outro lado está a mágoa, o ressentimento, a raiva acumulada. Quanto mais você puxa, mais cansa, mais queima suas mãos. Mas se você soltar a corda, o peso desaparece. Essa é a metáfora perfeita para o ato de deixar ir. Não se trata de ser fraco ou esquecer o que houve. Trata-se de preservar sua saúde emocional diante do que não pode ser mudado. Guardar rancor é como carregar pedras nos bolsos enquanto tenta nadar. Você pode até avançar um pouco, mas com esforço dobrado, fadiga maior e com alto risco de afundar. A mágoa não castiga quem a causou. Ela corrói lentamente quem a sustenta. É como já disseram, manter raiva é tomar veneno esperando que o outro morra. A verdadeira libertação emocional acontece quando você decide soltar o que já não serve. Claro, abrir mão não é algo que se faz da noite para o dia. É um processo. Primeiro você reconhece a dor, depois compreende que ela existe, mas que você tem escolha sobre o que fazer com ela. Não se trata de negar o que sente, mas de não permitir que isso te aprisione. A dor vem de algo que passou. Já o sofrimento é alimentado quando você revive esse passado todos os dias. Pense em uma situação em que alguém te prejudicou. Talvez um colega levou os créditos por algo que você fez. Você pode passar dias ruminando isso, planejando confrontos ou respostas ácidas. Mas nada disso repara o ocorrido. O que muda é sua postura. Quando você escolhe seguir em frente, está dizendo a si mesmo, minha energia vale mais do que esse ressentimento. É um ato de soberania emocional. É se colocar acima do dano, não como negação, mas como prioridade. A sabedoria estoica nos ensina que aquilo que está fora do nosso controle deve ser entregue ao tempo. Marco Aurélio dizia para não se perturbar com o que não depende de nós. E muitas vezes, o que nos prende à dor é exatamente essa tentativa de controlar o que já passou, o que o outro pensa, o que não pode mais ser alterado. Soltar é confiar que a vida segue, mesmo sem as respostas que desejávamos. Comece aos poucos. Quando uma lembrança dolorosa vier, observe-a sem se identificar. Respire fundo e diga para si mesmo, isso não define mais quem eu sou. Em seguida, redirecione sua atenção para algo que está ao seu alcance. Um projeto, um momento de cuidado consigo, um aprendizado. Cada vez que você fizer isso, estará soltando um pedaço da corda. E um dia, quando menos esperar, perceberá que está caminhando mais leve e mais livre. Quantas vezes você desejou que as coisas tivessem acontecido de outro jeito? Quantas noites gastas, revivendo discussões, repassando cada palavra, imaginando finais diferentes? Esse hábito, tão comum, é também uma prisão silenciosa. Quando ficamos presos ao que deveria ter sido, perdemos o presente. E é no presente, e apenas nele, que a vida realmente acontece. O estoicismo nos convida a aceitar, não como resignação, mas como libertação. A mente humana tem a tendência de criar narrativas. Recontamos o passado sob uma ótica emocional. Se eu tivesse agido diferente, se aquela pessoa tivesse me tratado melhor, se eu tivesse dito aquilo naquela hora. Esse tipo de pensamento parece inofensivo,
mas ele drena sua energia e prende você em um tempo que não existe mais. A aceitação, por outro lado, é reconhecer que o passado não muda, mas a forma como nos relacionamos com ele, sim. Imagine que você está carregando uma mochila cheia de pedras. Cada arrependimento, cada mágoa, cada expectativa frustrada é uma pedra, e quanto mais você pensa nesses momentos, mais peso adiciona. Até que chega uma hora em que o cansaço paralisa. O que você precisa não é de mais força para carregar, mas de coragem para abrir a mochila e deixar as pedras caírem. Isso é deixar ir, é tomar posse do agora. Deixar ir não significa aprovar o que aconteceu ou esquecer os erros cometidos. Significa apenas não permitir que eles ocupem o espaço que pertence à sua paz. É um gesto de responsabilidade. Isso me feriu, mas não precisa continuar me ferindo. Ao fazer isso, você rompe com o ciclo de dor que se alimenta da repetição mental e abre caminho para viver com mais leveza, presença e clareza. Pense em algo recente que ainda te incomoda. Um comentário maldoso, uma escolha errada, uma decepção. Agora reflita. O que você ainda está tentando resolver dentro de si? Está esperando um pedido de desculpas? Está revivendo para encontrar respostas? Está esperando justiça? Todas essas esperas te aprisionam. Soltar é entender que você não depende de nenhuma dessas respostas para seguir. Você é livre para escolher um novo pensamento, um novo caminho. Marco Aurélio escreveu que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E ao insistir em pensamentos que te aprisionam no passado, você está voluntariamente abrindo mão dessa felicidade. Escolha diferente. Escolha a cada dia substituir a pergunta "por que isso aconteceu comigo?" por "o que posso aprender com isso?" e deixar para trás. Essa mudança de foco é o início da verdadeira liberdade emocional. Todos nós já passamos por momentos em que a mente insiste em buscar um culpado, um motivo, uma explicação. Quando algo nos machuca, parece haver uma necessidade quase automática de encontrar o porquê, de entender quem errou, de apontar dedos. Mas nem sempre a vida nos dá respostas claras, e insistir nisso nos mantém girando em círculos. Às vezes, a única saída é aceitar que o fechamento não virá da resposta do outro, mas da sua própria decisão de seguir. Essa busca por justiça ou validação pode até parecer justa, mas frequentemente se transforma em uma forma sutil de apego. Você se apega à dor como se ela tivesse o dever de ser compreendida antes de partir, só que nesse processo é você quem fica. O outro segue, a vida segue, e você permanece congelado naquela cena, repetindo, esperando, revivendo. É aqui que entra o estoicismo. Ele não te ensina a se vingar nem a esquecer. Ensina a soltar com dignidade. Quando você toma consciência de que não precisa mais de uma explicação para perdoar, um peso enorme cai dos seus ombros. Perdoar, inclusive, não é um presente para o outro. É um gesto íntimo, profundo e silencioso de libertação. Você para de beber o veneno esperando que o outro sinta algo. Começa a perceber que a única pessoa que precisa curar a ferida é você mesmo. E isso exige coragem, não para esquecer, mas para aceitar que não haverá mais nada além do que já foi. Sêneca dizia que não devemos nos preocupar com o que não podemos mudar, e o passado é justamente isso, algo fixo, que não se move mais. Mas o seu olhar sobre ele é móvel. Ele muda, amadurece, evolui. E quando você começa a reinterpretar suas dores, não como castigos, mas como capítulos de uma história maior, algo se transforma. As feridas viram marcas de batalhas vencidas. Os erros viram lições. E a dor dá lugar à sabedoria. Você pode começar esse processo com algo simples. Uma carta que não será enviada. Escreva para aquela pessoa que te feriu. Diga tudo. Não esconda nada. E depois, leia em voz alta. Ou queime. Ou guarde. Mas entenda que, ao escrever, você está organizando suas emoções. Está colocando para fora o que antes era um nó. Esse tipo de exercício é poderoso, porque te devolve a narrativa. Você para de ser personagem de um trauma e passa a ser o autor de um recomeço. Não há fraqueza em deixar ir. A maturidade, a coragem, a força. A verdadeira fortaleza não está em quem carrega tudo por mais tempo, mas em quem sabe a hora certa de colocar o fardo no chão e seguir.
com mais leveza, com mais consciência e com a certeza de que há muito mais pela frente do que ficou para trás. Quantas vezes você sentiu que precisava se explicar, justificar suas decisões, convencer alguém de que fez o certo? É exaustivo viver tentando ser compreendido por todos. Mas a verdade é simples. Nem todos vão entender seus motivos. E tudo bem. O desejo constante de aprovação pode se disfarçar de gentileza, mas muitas vezes nasce da insegurança. E a liberdade começa quando você percebe que não precisa mais se explicar para quem não está disposto a ouvir com empatia. A busca por compreensão pode virar um vício emocional. Você se esforça, se molda, repete argumentos, tentando mostrar que suas escolhas fazem sentido. E mesmo assim, alguns continuarão criticando, julgando ou duvidando. Não porque você fez algo errado, mas porque projetam suas limitações sobre você. O estoicismo nos lembra que nossa responsabilidade termina naquilo que está sob nosso controle, e a interpretação dos outros não está. Imagine alguém criticando sua decisão de mudar de cidade, de encerrar um relacionamento, de trocar de carreira. Se você estiver seguro do seu caminho, essas críticas não penetram, mas se estiver em dúvida, elas ganham força. Por isso, o foco deve ser interno. Alinhe-se aos seus valores, ao que faz sentido para você. Quando a certeza nasce dentro, a necessidade de justificativa desaparece. Você se sustenta pelo que acredita, não pela aceitação dos outros. Pense em como seria libertador tomar decisões sem carregar o peso do julgamento alheio. Você diria não com mais facilidade, colocaria limites com mais firmeza, mudaria de direção sem medo, não por rebeldia, mas por consciência. A vida é curta demais para ser vivida tentando provar o próprio valor. O verdadeiro respeito nasce quando você se posiciona com clareza, mesmo que isso incomode. Uma boa prática é substituir a pergunta "será que vão entender?" por "isso é coerente com quem eu sou?" Essa simples troca muda o centro da sua bússola. Você deixa de buscar direção nos outros e passa a encontrar estabilidade dentro de si. E quando isso acontece, críticas perdem a força, elogios deixam de embriagar e sua identidade se torna sólida, resistente ao vento das opiniões passageiras. No fim, não se trata de ser incompreendido por maldade alheia, mas de aceitar que cada um vê o mundo a partir da própria lente. Sua história é sua, seu caminho também. E quem quiser caminhar ao seu lado, que respeite sua verdade. O resto, você solta. Porque viver em paz é muito mais importante do que ser compreendido por todos. Em certas situações, o silêncio não é apenas a melhor resposta, é também a mais corajosa. Quando tudo dentro de você clama por justiça, por defesa, por uma resposta à altura da ofensa, optar por não dizer nada pode parecer covardia, mas, na verdade, é uma das expressões mais elevadas de autocontrole. O silêncio, quando escolhido com sabedoria, protege sua paz e expõe com elegância a fragilidade do outro. Responder a provocações é como entrar num jogo onde a outra pessoa dita as regras. Você se rebaixa ao nível da ofensa, da agressão, da disputa e, o mais perigoso, entrega sua energia emocional de bandeja. O silêncio, por outro lado, é como sair do tabuleiro. Você não participa da guerra e, por isso, vence, porque ninguém vence uma luta que você decide não lutar. Imagine que alguém tenta te humilhar publicamente. Se você reage no mesmo tom, perde o controle, mas se cala, respira e se mantém firme, você envia uma mensagem poderosa. O seu comportamento não tem poder sobre mim, e isso desarma. O silêncio, nesses momentos, não é passividade, é resistência. É uma escolha ativa por não se contaminar com o que te faz mal. Claro, o silêncio precisa ser inteligente. Não se trata de se calar diante de injustiças reais ou de engolir abusos. Trata-se de saber quando falar constrói e quando falar destrói. Há situações em que o mais nobre é escutar, em que argumentar só amplia o conflito. O silêncio sábio observa, filtra, entende. Ele não foge, ele espera o momento certo, ou escolhe não desperdiçar energia com quem não quer escutar. Praticar esse silêncio exige treino. No calor do momento, a raiva quer falar mais alto. Por isso, desenvolver o hábito de fazer pausas é essencial. Respire. Conte até 10.
Mude de ambiente se necessário. Essa pausa é o intervalo onde o impulso dá lugar à consciência. E é justamente nesse espaço que o estoicismo mora, entre o que acontece e como você decide responder. No fim das contas, há algo profundamente libertador em perceber que você não precisa reagir a tudo. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda crítica merece atenção. E nem todo barulho externo precisa ecoar dentro de você. O silêncio, quando nasce do autodomínio, não é vazio. É plenitude. É a prova de que você já não precisa vencer ninguém, porque já venceu a si mesmo. A raiva, quando não reconhecida e tratada, se transforma em uma espécie de combustível tóxico que contamina nossos pensamentos, palavras e decisões. Mas existe uma técnica simples e poderosa para dissolver essa emoção antes que ela nos domine: mudar o foco. Quando você direciona sua atenção para aquilo que está funcionando, mesmo nos dias difíceis, o cenário interno começa a se transformar. É como acender uma luz em um quarto escuro. A escuridão não precisa ser retirada. Ela simplesmente some. Essa luz pode vir de algo muito acessível: a prática da gratidão. Por menor que seja o motivo, parar por alguns segundos para agradecer afasta a mente do ciclo negativo que alimenta a irritação. Está preso no trânsito? Agradeça por estar seguro. Te criticaram injustamente? Agradeça por ter clareza sobre sua própria intenção. A mente não consegue sustentar, ao mesmo tempo, a vibração da gratidão e a da raiva. Você escolhe em qual quer permanecer. Transformar a raiva em gratidão não é negar a dor, mas sim canalizá-la para um lugar mais construtivo. É como redirecionar uma correnteza forte. Em vez de deixá-la destruir, você usa sua força para gerar algo novo. Agradecer pelas oportunidades de aprendizado, mesmo que tenham vindo disfarçadas de frustração, é um ato de poder. E poder, nesse contexto, não é controle sobre os outros, é domínio sobre si. Comece com o exercício mais básico. No final de cada dia, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser nada grandioso. Um café quente, uma conversa leve, um momento de silêncio. Esses detalhes, quando reconhecidos com atenção, expandem. E quando você passa a notar mais o que há de bom, naturalmente dá menos espaço ao que te irrita. A gratidão treina sua mente a priorizar o que edifica. A filosofia estoica nos mostra que tudo pode ser interpretado como oportunidade. Um dia difícil revela sua resiliência. Uma perda mostra o que realmente importa. Um fracasso revela o caminho que não serve mais. Marco Aurélio dizia que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ao escolher focar na gratidão, você não está apenas mudando o pensamento, está reformulando o próprio modo de viver. Aos poucos, você se percebe diferente. Aquilo que antes te tirava do sério, agora mal te arranha. As pequenas irritações perdem o peso. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o modo como o vê. E esse novo olhar não é otimismo vazio, é sabedoria. É enxergar que, mesmo em meio ao caos, sempre haverá algo a agradecer. E quem consegue encontrar gratidão no meio da tempestade já venceu a batalha mais difícil de todas, a de manter a paz mesmo quando tudo convida à guerra. A crítica, por mais desconfortável que seja, tem um valor oculto que muitas vezes ignoramos. Ela pode ser o espelho que reflete um ponto cego, algo que não percebemos sobre nós mesmos. Claro, é natural se sentir atacado quando alguém aponta uma falha, mas se você conseguir olhar além da forma e focar no conteúdo, talvez encontre ali uma oportunidade real de crescimento. A crítica bem utilizada é uma ferramenta poderosa de evolução pessoal. Imagine um momento em que alguém destacou algo negativo sobre você, talvez um hábito, uma atitude, uma escolha. O primeiro impulso é revidar, justificar ou simplesmente ignorar. Mas e se, em vez disso, você respirasse fundo e perguntasse a si mesmo: isso faz sentido? Às vezes, a crítica revela justamente o que você evitava encarar. Ela pode doer, sim, mas também pode iluminar um caminho de melhora que sozinho você não teria enxergado. Nem toda crítica vem de um lugar nobre. Algumas são motivadas por inveja, impaciência ou frustração. Justamente por isso, é fundamental desenvolver discernimento. Avalie quem está falando. Essa pessoa te conhece de verdade?
Tem sabedoria e maturidade para oferecer um ponto de vista construtivo? Saber de onde vem a crítica é o primeiro passo para decidir se ela merece ser ouvida ou descartada. E isso não é arrogância, é prudência. Sêneca nos aconselha a acolher conselhos, mesmo dos inimigos, se forem úteis. Ou seja, até de quem não nos deseja bem, podemos extrair sabedoria, desde que estejamos dispostos a ouvir sem nos ferir. Receber uma crítica e transformá-la em aprendizado é como pegar uma pedra lançada contra você e usá-la para construir algo sólido. Mas isso só acontece se você não reagir no automático. Reagir demais, sem pensar, é como devolver a pedra e continuar no mesmo nível. Aqui vai um exercício prático. Ao ouvir uma crítica, faça 3 perguntas. Primeira, o que estou sentindo com isso? Segunda, isso revela algo que eu não havia percebido? Terceira, se eu aplicar esse feedback, minha vida melhora? Se a resposta for sim, agradeça, mesmo que em silêncio. Se for não, siga em frente. Nem tudo que dizem sobre você é verdade, mas tudo pode ser analisado com maturidade. A crítica pode até doer, mas o crescimento que ela provoca é libertador. Quando você aprende a receber um feedback sem se destruir por dentro, descobre uma força que antes não conhecia. Você percebe que não precisa mais se esconder atrás da perfeição, que pode errar, ajustar, melhorar. E essa flexibilidade, essa humildade corajosa, é o que te leva além. Não rejeite a crítica. Transforme-a no trampolim que te leva ao próximo nível. Segurar a raiva é como tentar manter acesa uma chama dentro do peito, esperando o momento certo para lançá-la contra quem te feriu. Mas nesse tempo de espera, quem se queima é você. O ressentimento age como uma brasa. Quanto mais tempo você segura, mais intenso é o dano. A filosofia estoica nos ensina a deixar ir não por fraqueza, mas por sabedoria, porque segurar o que machuca só prolonga a dor. Deixar ir não significa fingir que nada aconteceu ou minimizar o impacto do que te feriu. Ao contrário, é reconhecer plenamente a dor e, ainda assim, escolher não viver à sombra dela. É dizer para si mesmo, isso aconteceu, me atingiu, mas não vai definir meus próximos passos. Você se recusa a carregar o passado como uma corrente nos tornozelos. Abre mão do controle sobre o que já foi e, com isso, recupera o domínio sobre o que pode vir a ser. Imagine uma situação de injustiça. Alguém levou os méritos por um trabalho que você realizou. Você pode escolher se afundar na revolta, alimentando pensamentos de vingança, ou pode decidir não dar mais a essa pessoa espaço dentro de você. Isso não torna a injustiça menor, torna você maior. Quando você deixa de lado a necessidade de ajustar contas, se liberta do outro. E é justamente essa libertação que renova sua força. É importante lembrar que abrir mão não é sinônimo de passividade. Você pode agir com firmeza, tomar atitudes, estabelecer limites, e mesmo assim não se deixar consumir por emoções destrutivas. A diferença está no lugar de onde vem sua ação. Se vem da raiva, há destruição. Se vem da consciência, há transformação. Quando você age com serenidade, a resposta é mais eficaz, mais clara e muitas vezes mais respeitada. A prática do desapego emocional começa com a aceitação. Aceitar não é concordar, é entender que certas coisas não podem ser mudadas. E nessa compreensão, nasce o primeiro passo rumo à leveza. Pergunte-se, o que estou segurando que já não faz sentido carregar? Pode ser um ressentimento antigo, uma palavra maldita que ecoa até hoje, uma expectativa frustrada. Seja o que for, observe com honestidade. E então comece a soltar. Marco Aurélio nos lembra, a perturbação vem de dentro, não dos eventos externos. Ou seja, o que te machuca não é apenas o que te fizeram, mas o que você continua permitindo que habite em você. Ao soltar, você abre espaço. Espaço para novas experiências, para mais paz, para mais presença. E a vida, generosa como é, sempre preenche o que você decide limpar por dentro. Muitas vezes acreditamos que, para curar, precisamos de um pedido de desculpas, de um gesto de arrependimento ou de alguma forma de reparação. Ficamos parados, aguardando que o outro reconheça o erro, como se isso fosse a chave para o nosso alívio. Mas a verdade é que esperar pelo arrependimento de alguém é entregar a própria paz ao tempo e à vontade de terceiros.
é viver à espera de algo que talvez nunca venha. A verdadeira cura não depende de justiça externa, mas de escolha interna. Você pode decidir seguir em frente, mesmo sem ter ouvido as palavras que esperava. Pode reescrever a própria história sem aquele ponto final idealizado. Isso é o que torna você livre, a capacidade de fechar ciclos por conta própria. Não porque o outro fez o que devia, mas porque você decidiu não carregar mais esse peso. Muitos se apegam à dor porque acreditam que soltá-la seria como dizer que o que aconteceu foi aceitável. Mas é justamente o contrário. Soltar é reconhecer que algo foi injusto, sim, mas que não vale a pena perpetuar o sofrimento. É assumir que sua saúde mental e emocional tem mais valor do que um acerto de contas. É escolher a vida ao invés do ressentimento. Quando você libera essa necessidade de ver o outro se redimir, algo dentro de você se acalma. Deixa de existir aquela tensão constante, aquela ansiedade que se renova a cada lembrança. Você começa a se reconectar com o presente, com suas metas, com as pessoas que de fato importam. E então percebe que o que antes ocupava tanto espaço na sua mente já não tem mais poder sobre você. Há uma prática que pode ajudar nesse processo, a visualização. Feche os olhos e imagine o ressentimento como uma corda ligando você à pessoa ou situação que te feriu. Agora visualize-se cortando essa corda. Respire fundo. Sinta o alívio. Esse exercício, quando feito com sinceridade, tem um efeito libertador. Ele simboliza que você não precisa mais se manter preso a algo que só consome sua energia vital. No fim, o que define sua trajetória emocional não é o que os outros fazem, mas o que você faz com aquilo que te acontece. Sêneca ensinava que a vida não depende do que nos é dado, mas de como respondemos ao que nos é tirado. E nesse sentido, a escolha de soltar é um ato de força, um ato que não exige aplausos nem testemunhas, apenas a coragem de não esperar mais de quem já tirou demais. Carregar expectativas irreais sobre as pessoas é uma fonte constante de sofrimento. Quantas vezes você esperou que alguém tivesse mais consideração, mais gentileza, mais sensibilidade e se frustrou profundamente? Isso acontece porque, em silêncio, construímos versões idealizadas das pessoas, e quando elas não correspondem a esse ideal, sentimos como se tivessem nos traído. Mas, na verdade, quem nos traiu foi a imagem que criamos. As pessoas não vivem para corresponder ao que imaginamos. Elas vivem de acordo com quem são, com suas experiências, seus limites e suas falhas. Esperar que ajam exatamente como nós agiríamos é como esperar que o mar pare de ter ondas, porque queremos águas calmas. Não é realista e, principalmente, não é saudável. O estoicismo nos ensina a abandonar essa ilusão e aceitar a natureza das coisas como elas são. Isso não significa que você deva aceitar qualquer comportamento. Significa que você deve deixar de exigir que os outros sejam versões suas. Quando alguém age de maneira inesperada, pergunte-se: eu esperava isso porque era razoável ou porque projetei minhas expectativas nela? Essa simples pergunta já dissolve boa parte da frustração. Porque ao perceber que a decepção nasceu de uma expectativa não verbalizada, você para de culpar e começa a compreender. Um exemplo comum: você ajuda alguém inúmeras vezes e, quando precisa, essa pessoa não está lá por você. A raiva vem, claro. Mas antes de se envenenar por dentro, reflita: eu ajudei esperando algo em troca ou por escolha consciente? A troca é bonita quando é espontânea. Quando vira exigência, vira contrato emocional. E esse tipo de contrato, quando é unilateral, só gera desgaste. Soltar essas expectativas é proteger sua paz. Comece a praticar o desapego das idealizações. Veja as pessoas como são, não como você gostaria que fossem. Isso não é frieza, é realismo. E o realismo traz liberdade. Você passa a lidar melhor com as diferenças, se irrita menos, sofre menos. E mais importante, não perde tempo tentando mudar o que não está sob seu controle. O foco volta para você, onde sempre deveria estar. Epicteto dizia que, para sermos livres, devemos aceitar que certas coisas não dependem de nós. As atitudes dos outros estão nessa lista. Quando você aprende a se desapegar do desejo de moldar os outros, algo poderoso acontece. Sua energia volta para você. E com essa energia,
Você pode construir relações mais autênticas, mais leves, e uma vida onde a paz interna vale mais do que o comportamento alheio. Muitas pessoas confundem autocontrole com repressão. Pensam que dominar as próprias emoções é engolir tudo, sufocar sentimentos, fingir que nada está acontecendo. Mas isso não é equilíbrio. É um tipo de negação que cobra seu preço mais cedo ou mais tarde. O verdadeiro autocontrole nasce da consciência, não da rigidez. Ele acontece quando você reconhece o que sente, mas não se deixa arrastar por isso. Vamos imaginar uma situação comum. Alguém te trata com descaso. A raiva sobe, a indignação bate. Em vez de explodir ou ignorar, você para. Nomeia o que está sentindo. Estou magoado, estou frustrado. Em seguida se pergunta, o que essa situação está ativando em mim? Só então escolhe como responder. Esse pequeno processo interno é o que separa reatividade de maturidade. E é nessa pausa que o estoico encontra sua liberdade. Os estoicos não propunham se tornar uma rocha insensível. Ao contrário, eles ensinavam a reconhecer a realidade, inclusive as emoções, mas a agir de acordo com os princípios, não com os impulsos. Marco Aurélio escrevia diariamente em seu diário justamente para isso. Refletir sobre seus estados internos, reorganizar a mente, decidir como queria se comportar diante da vida. E isso não é repressão, é direção. Controlar as emoções, portanto, não é fingir que elas não existem. É dar nome, dar espaço, mas não dar comando. A emoção pode existir dentro de você, mas quem toma as decisões é a razão. Esse equilíbrio entre emoção reconhecida e ação consciente é o que te transforma em alguém mais centrado. E isso não acontece de uma vez. É prática diária, como um músculo que se desenvolve aos poucos. Uma ferramenta prática para isso é o diário emocional. Ao fim do dia, anote o que sentiu, por quê e como reagiu. Depois reflita. Foi a melhor resposta que poderia ter dado? Se não foi, o que faria diferente? Esse simples hábito aumenta sua clareza interior e te treina para lidar melhor com os desafios do dia seguinte, porque quanto mais você se conhece, menos as emoções te surpreendem e mais você consegue escolhê-las, ao invés de ser escolhido por elas. Por fim, lembre-se, as emoções não são inimigas, elas são mensageiras. A raiva mostra que algo foi ultrapassado, a tristeza revela perdas, o medo aponta ameaças, mas nenhuma dessas sensações precisa decidir por você. Sua função é escutar, compreender e então agir de forma que esteja alinhada com seus valores, não com o calor do momento. Isso é autocontrole de verdade. Isso é poder interior. Existe uma tendência comum de querer resolver tudo com rapidez. Assim que algo nos afeta, sentimos a urgência de reagir, de consertar, de nos justificar. Esse impulso é natural, mas muitas vezes nos leva a atitudes precipitadas, palavras mal colocadas e decisões das quais depois nos arrependemos. O estoicismo nos propõe um caminho diferente, responder com intenção, não com velocidade. A calma, nesse sentido, não é lentidão, é sabedoria. Imagine que você recebe uma mensagem desagradável. O impulso é responder na hora, com o mesmo tom. Mas se você fecha o celular, caminha por 5 minutos, respira e pensa com clareza, sua resposta será completamente diferente. E essa diferença pode evitar um desgaste, preservar um vínculo ou até mesmo impedir que uma relação seja rompida por causa de algo dito no calor da emoção. O tempo entre o estímulo e a reação é onde mora o autocontrole. Essa pausa não precisa ser longa. Às vezes, apenas contar até 10 já é suficiente. Outras vezes, pode significar dormir antes de responder. Quando você cria o hábito de esperar antes de agir, começa a perceber que muitas situações nem sequer merecem uma resposta. E isso não é fraqueza, é domínio. Saber que você poderia reagir e ainda assim escolher o silêncio ou a reflexão é sinal de força. O filósofo Epicteto reforçava essa ideia ao dizer que ninguém pode te ofender sem o seu consentimento. A ofensa pode vir, mas a reação é sua. E quanto mais você pratica a pausa, mais percebe que certas palavras dos outros dizem mais sobre eles do que sobre você. Com o tempo, essa prática se transforma em um escudo natural. As provocações chegam, mas não te atravessam.
você se torna menos inflamável. Uma prática interessante para fortalecer essa habilidade é visualizar situações antes que elas aconteçam. Imagine, e se hoje alguém me criticar? Ou, e se algo sair do controle? Antecipar o cenário permite que você treine a resposta. Não é pessimismo, é preparo. E quanto mais preparado você estiver, menos as emoções terão o poder de te capturar de surpresa. O estoico é aquele que se antecipa ao caos e, por isso, permanece sereno quando ele chega. Responder com calma não significa se calar sempre. Significa escolher quando e como falar. É agir com clareza, sem que a emoção dite o tom. E essa postura, além de evitar conflitos, constrói uma imagem de firmeza. As pessoas passam a te respeitar não por medo, mas porque sentem que você não se desequilibra fácil. Você se torna um ponto de referência no meio do turbilhão. E isso é raro, e por isso, valioso. À medida que você treina o controle emocional, algo sutil começa a acontecer. As situações que antes te abalavam profundamente passam a ter menos impacto. O que antes era motivo de estresse, agora é só mais um evento. E esse desapego emocional não significa frieza, significa maturidade. É a evolução natural de quem decidiu viver com mais intenção do que impulso, mais consciência do que reatividade. Há uma força silenciosa em quem não se abala facilmente. É o tipo de presença que transmite respeito sem precisar impor nada. Não é aquele que fala mais alto que lidera uma sala, mas o que permanece calmo enquanto os outros perdem o controle. E isso não se conquista com frases prontas, mas com treino diário, observando-se, questionando-se e redirecionando os próprios pensamentos. É um processo interno, invisível aos olhos, mas evidente no comportamento. Ser estável emocionalmente não significa ser imune ao sofrimento. Pelo contrário, significa ter coragem para sentir e, ainda assim, não ser dominado pelo que sente. Significa entender que o desconforto faz parte da jornada, mas não precisa se tornar moradia. Quando você se permite viver as emoções sem que elas definam suas atitudes, você alcança um estado de liberdade que poucos conhecem. Você sente, mas decide com clareza. A filosofia estoica nunca propôs que você fosse uma pedra diante da vida. Ela ensina, sim, a ser como uma árvore firme em meio ao vento, flexível, mas com raízes profundas. Uma pessoa emocionalmente estável não foge do conflito, mas também não o alimenta. Sabe quando é hora de falar e quando é hora de se calar. E mais importante, sabe o que realmente vale a pena preservar: a paz de espírito. Para desenvolver esse equilíbrio, é preciso também cuidar do corpo, do sono, da alimentação, do ambiente. Emoções são influenciadas por tudo ao nosso redor. O corpo cansado responde com mais irritação. A mente sobrecarregada reage com menos paciência. Criar uma rotina que sustente sua serenidade é tão importante quanto qualquer técnica filosófica. Você não controla o mundo, mas pode organizar seu espaço para lidar melhor com ele. E por fim, lembre-se, a estabilidade emocional é uma construção, não um dom. Ninguém nasce pronto. É uma escolha feita todos os dias, em cada resposta que você dá ao mundo. Cada vez que você respira antes de reagir, que reflete antes de julgar, que escolhe a calma em vez da fúria, você fortalece essa base. E quanto mais sólida ela for, menos o caos externo conseguirá penetrar. Você se torna o porto seguro em meio às tempestades, não só para si mesmo, mas para todos ao seu redor. A maioria dos conflitos que enfrentamos no dia a dia não vem de grandes tragédias, mas de pequenas irritações acumuladas. É o olhar torto de alguém no trabalho, o comentário atravessado em casa, o trânsito que não anda, o atraso sem aviso. Sozinhos, esses eventos parecem inofensivos, mas somados tornam-se uma carga pesada, que muitas vezes explode de forma desproporcional. A solução não está em tentar impedir que esses contratempos aconteçam, mas em aprender a lidar com eles antes que se acumulem dentro de nós. Um dos maiores aprendizados estoicos é justamente esse: perceber os sinais antes que eles se tornem crises. O desconforto começa pequeno, como um incômodo sutil. Se ignorado, cresce, se transforma em impaciência, depois em frustração, até virar raiva. Mas se você parar nesse primeiro sinal e perguntar a si mesmo: o que estou sentindo? E por que isso me incomoda tanto?
já começa a mudar o rumo da sua resposta emocional. Esse tipo de autoobservação é como uma faxina mental constante. É importante entender que muitas vezes não é a situação em si que nos afeta, mas o que ela simboliza para nós. O atraso do outro pode representar desrespeito. O tom de voz pode parecer desprezo. A crítica pode soar como rejeição. Ou seja, estamos reagindo não ao fato, mas à interpretação que fazemos dele. E a interpretação é nossa. Isso nos dá um poder imenso, o de reavaliar e ressignificar. Imagine que alguém foi ríspido com você em uma conversa. O impulso é se defender ou retrucar. Mas se ao invés disso você refletisse, essa grosseria é sobre mim ou sobre o que essa pessoa está vivendo hoje? Você muda completamente a perspectiva. Talvez aquela pessoa esteja passando por um dia difícil, talvez não tenha percebido o impacto das palavras. E mesmo que tenha sido intencional, o fato de você não absorver aquilo já te coloca em uma posição de vantagem emocional. Criar esse espaço interno entre o que acontece e a forma como você responde é a base da liberdade interior. E essa liberdade não é apenas uma teoria bonita, ela se traduz em dias mais leves, em relacionamentos mais saudáveis, em noites de sono mais tranquilas. Quando você não carrega a irritação para casa, não desconta em quem não tem nada a ver, e não transforma o incômodo em amargura, você se torna uma pessoa melhor para si e para os outros. A calma diante das pequenas coisas é, muitas vezes, a verdadeira medida da grandeza de uma pessoa. Quem consegue manter o equilíbrio nos detalhes diários, inevitavelmente, será mais firme diante dos grandes desafios. Por isso, comece pequeno. Pratique o controle no trânsito, na fila, na conversa difícil. Cada uma dessas situações é um treino silencioso, discreto, mas que constrói uma paz duradoura, aquela que ninguém pode te tirar. Uma das ilusões mais recorrentes que alimentamos é a de que controlar tudo à nossa volta trará paz. Tentamos prever o comportamento das pessoas, antecipar problemas, garantir que tudo aconteça exatamente como planejado. Mas esse desejo de controle absoluto, além de impossível, é exaustivo. E pior, nos torna reféns da ansiedade. A paz verdadeira, como ensina o estoicismo, não vem do controle, mas da aceitação do que escapa às nossas mãos. É claro que devemos fazer o melhor com aquilo que está sob nosso alcance, nossas ações, nossas escolhas, nossas palavras. Mas querer controlar as reações dos outros, os imprevistos do dia, o humor do chefe ou a gentileza dos colegas, é abrir as portas para a frustração constante. A chave está em fazer o possível e aceitar, com serenidade, o que não depende de nós. Esse é o ponto de equilíbrio que os estoicos tanto valorizavam. Imagine que você planejou um encontro importante, mas a pessoa desmarca em cima da hora. Seu primeiro impulso pode ser de raiva, decepção ou até insegurança, mas se você respira fundo e se pergunta, isso estava sob meu controle? A resposta será clara, e então você pode redirecionar seu foco para o que pode ser feito, usar esse tempo para algo proveitoso, cuidar de si, reorganizar a agenda. Esse desvio de rota vira uma nova possibilidade. A prática da aceitação não é passividade, ela exige coragem. Coragem para admitir que, por mais que desejemos, nem tudo caminhará segundo nossos desejos. Coragem para soltar as rédeas do que não é nosso e confiar que podemos viver bem mesmo assim. Quando você treina essa postura, algo muda internamente. A ansiedade dá lugar à flexibilidade e o medo do futuro perde força diante da confiança no presente. Epicteto ensinava que devemos distinguir com clareza entre o que está sob nosso controle e o que não está. Essa distinção simples, quando levada a sério, transforma a forma como lidamos com a vida. Não controlamos o tempo, mas controlamos nossa reação à chuva. Não controlamos o comportamento dos outros, mas decidimos como isso nos afeta. Essa consciência é libertadora. Ela te tira da posição de vítima e te coloca no comando da sua experiência emocional. Ao final do dia, a pergunta mais poderosa que você pode fazer a si mesmo não é "por que isso aconteceu comigo?", mas "como escolhi responder ao que aconteceu?". É essa pergunta que separa quem vive à mercê dos ventos de quem constrói raízes. E essas raízes não são feitas de controle externo, mas de força interior.
Quanto mais você aceita o que não pode mudar, mais energia você tem para transformar aquilo que realmente depende de você. A insatisfação constante é um dos maiores ladrões da nossa paz. Vivemos numa sociedade que nos empurra para o mais reconhecimento, mais conquistas, mais validações. E sem perceber, entramos em uma corrida onde o ponto de chegada está sempre um pouco além. Quando conseguimos algo, já não basta. Queremos o próximo passo. E nessa busca incessante, esquecemos de saborear o que já temos. O estoicismo nos convida a fazer o oposto, a olhar com gratidão para o agora e descobrir a abundância que já está presente. Ser grato não é negar os desejos, mas dar valor ao que já existe. É possível querer crescer sem menosprezar o que já foi conquistado. É possível ter ambição sem ingratidão, mas para isso é necessário frear o impulso de viver apenas projetando o futuro e cultivar a presença. O hábito de reconhecer diariamente pequenas bênçãos transforma a maneira como você enxerga sua vida e reduz drasticamente a irritação por aquilo que ainda não veio. Muitas das frustrações que nos tiram do eixo nascem da comparação. Olhamos para o que o outro tem, para onde o outro chegou, e esquecemos que cada história é única. Marco Aurélio aconselhava a focar em nossa própria tarefa e não se distrair com o que os outros fazem. Isso não é ignorar o mundo, é respeitar o seu ritmo. Ao deixar de se comparar, você começa a medir sua vida por aquilo que realmente importa para você, e não por padrões alheios. A prática da gratidão cotidiana é uma poderosa aliada do equilíbrio emocional. Ao acordar, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Ao dormir, faça o mesmo. E durante o dia, quando algo te irritar, faça uma pausa e procure algo de bom naquele momento. Pode ser o simples fato de ter consciência do que está sentindo. Esse exercício constante muda o seu foco, da falta para a presença, da cobrança para o acolhimento, da reclamação para a apreciação. Essa mudança de foco não só melhora o humor, mas também aumenta a resiliência. Quando você está mais conectado com o que tem de positivo, suporta melhor as adversidades. Um dia difícil não se transforma em tragédia. Uma crítica não abala tanto. Um atraso não vira motivo para a explosão. Porque seu olhar está treinado para enxergar também o que permanece de pé, o que está funcionando, o que continua bonito apesar do caos. Gratidão, no fim das contas, é uma forma silenciosa de resistência. Em um mundo que insiste em apontar para o que falta, você decide valorizar o que existe. E essa decisão fortalece sua mente, clareia seus dias e diminui o poder que as contrariedades têm sobre você. Quanto mais você agradece, menos você se irrita. Porque a gratidão é como um escudo. Ela te protege da negatividade ao te lembrar com firmeza que a vida, mesmo imperfeita, ainda é um presente. É comum pensarmos que a irritação vem diretamente das atitudes dos outros, que são eles os responsáveis por nos tirar do sério. Mas se olharmos com mais atenção, perceberemos que o gatilho externo apenas ativa algo que já estava latente dentro de nós. Uma expectativa, uma ferida, uma crença rígida. O verdadeiro motivo da irritação costuma estar em como interpretamos e internalizamos os acontecimentos, e não nos fatos em si. É por isso que 2 indivíduos reagem de forma tão diferente diante da mesma situação. Essa percepção abre uma porta poderosa, a da autorresponsabilidade. Quando você reconhece que a irritação começa dentro e não fora, você assume o controle do seu estado emocional. Não está mais à mercê das falas alheias, nem do comportamento de quem cruza o seu caminho. Você começa a desenvolver aquilo que os estoicos chamavam de fortaleza interna, um centro firme, capaz de resistir ao caos externo sem perder a clareza. Pense em um exemplo simples. Alguém te interrompe repetidamente durante uma conversa. Você pode explodir, sentir-se desrespeitado, ou pode perceber que talvez o incômodo maior esteja ligado a uma sensação antiga de não ser ouvido, que nem tem a ver com aquela pessoa. Quando você se dá conta disso, o foco da irritação deixa de estar no outro e passa a ser um convite para olhar para si, curar suas próprias feridas e construir uma resposta mais lúcida. Esse tipo de olhar não transforma a convivência em algo mágico, mas torna você menos reativo. Você aprende a filtrar o que é sobre o outro e o que é sobre você.
E essa separação muda tudo. Ao perceber que a irritação tem raízes internas, você deixa de ser vítima do comportamento alheio. Você recupera o poder de decidir o que vale a pena absorver e o que pode ser deixado passar. Os estoicos usavam o termo apatheia, não como ausência de emoção, mas como a libertação das paixões que nos dominam. Essa liberdade emocional vem da prática de examinar nossos pensamentos, de questionar nossos julgamentos e de treinar a mente para não reagir automaticamente. Uma ferramenta útil é a seguinte pergunta: isso é realmente grave ou só está ferindo algo dentro de mim que ainda preciso entender? A resposta costuma ser reveladora. A irritação constante é um sinal de que algo em nós ainda está desorganizado. E por mais desconfortável que seja admitir isso, é também um caminho de cura. Cada momento em que você escolhe olhar para dentro, ao invés de apontar para fora, você fortalece sua base. E quanto mais sólida ela for, mais sereno será o seu viver. A paz duradoura nasce da honestidade consigo mesmo e da disposição para transformar incômodos em autoconhecimento. Há algo profundamente libertador em aceitar que nem tudo precisa ser respondido. Muitas vezes, a irritação nasce da crença de que precisamos corrigir, ajustar ou justificar cada pequena provocação que aparece, como se fôssemos obrigados a nos posicionar sempre que alguém nos desafia. Mas o silêncio estratégico, aquele que nasce da escolha consciente, é uma das armas mais poderosas para manter a paz interior e preservar a própria energia. Responder automaticamente a tudo é o equivalente a deixar a porta da mente escancarada para qualquer um entrar e bagunçar. Quando você se torna seletivo com o que merece sua resposta, você filtra o que realmente importa. Isso não é apatia, mas inteligência emocional. É como um mestre de artes marciais que não revida cada golpe. Ele observa, calcula e espera o momento certo. E muitas vezes escolhe não lutar, justamente porque sabe que a vitória não está no confronto, mas na preservação da harmonia. Pense em quantas situações no seu dia a dia poderiam ser resolvidas ou evitadas com uma simples escolha de não reagir. Um comentário sarcástico que não precisa ser respondido, uma crítica vazia que pode ser ignorada. Um desrespeito que pode ser tratado com firmeza e distância, mas sem conflito. Ao deixar de reagir impulsivamente, você cria um campo de silêncio onde a sua força se manifesta com mais clareza. Isso também revela algo sobre você para os outros. Pessoas emocionalmente instáveis são fáceis de provocar. Qualquer faísca as faz queimar. Já as pessoas que mantêm a compostura são respeitadas, mesmo por quem tenta desestabilizá-las. Esse respeito não vem do medo, mas da percepção de que ali há algo firme, algo que não se abala com qualquer vento. O silêncio, nesse caso, é presença, é firmeza, é autoridade silenciosa. Claro, isso não quer dizer que você deva engolir tudo. Há momentos em que o silêncio deixa de ser sabedoria e passa a ser omissão. A diferença está na intenção. Você está se calando por medo ou por escolha? Está evitando confronto ou está preservando sua energia? Quando a resposta é consciente, o silêncio é estratégia. Quando é inconsciente, é fuga. Saber a diferença é o que separa o sábio do inseguro. Os estoicos não desprezavam o conflito, apenas escolhiam muito bem quando valia a pena enfrentá-lo. A vida é feita de escolhas. E toda vez que você decide não dar palco para a provocação, está dizendo para si mesmo: eu cuido da minha paz. Essa decisão, embora pareça pequena, é um passo gigante em direção a um modo de vida mais leve, mais autêntico e muito menos vulnerável às agitações do mundo exterior. A forma como lidamos com o erro dos outros revela muito sobre o nosso próprio equilíbrio. Quando alguém pisa na bola, nos decepciona ou age de maneira inadequada, o impulso imediato pode ser o da punição. Queremos que o outro sinta o peso do que fez. Mas essa postura, por mais compreensível que seja, nem sempre contribui para a nossa paz. Guardar mágoa, alimentar rancores ou tentar ensinar pela dor são atitudes que nos aprisionam tanto quanto aqueles que nos feriram. O estoicismo nos ensina a buscar entendimento antes do julgamento. Isso não quer dizer tolerar tudo ou aceitar injustiças, mas sim entender que cada pessoa age de acordo com o que tem dentro de si. Como dizia Epicteto, não podemos esperar que alguém haja diferente se não foi ensinado de outra forma.
Essa frase nos convida a trocar o ressentimento pela compreensão, não por bondade, mas por sabedoria emocional. Imagine um amigo que, repetidamente, falha com você. Ao invés de entrar no ciclo da raiva e da cobrança, você decide observar. Ele é realmente capaz de oferecer aquilo que eu espero? Essa pergunta, simples mas poderosa, desloca a sua atenção do que você gostaria para o que realmente é. E muitas vezes, ao reconhecer as limitações do outro, você percebe que o erro não foi apenas da pessoa, mas da sua expectativa em relação a ela. Esse tipo de percepção não anula a dor, mas transforma a forma como você lida com ela. Em vez de buscar reparação, você começa a buscar entendimento. Em vez de alimentar discussões, você se afasta com serenidade. Em vez de dramatizar, você estabelece limites com firmeza. Essa mudança de postura tira o poder do outro sobre suas emoções. Você continua sentindo, claro, mas não é mais escravo do que sente. A grande força aqui está em separar o comportamento do outro da sua identidade. O que o outro faz é responsabilidade dele. Como você responde é escolha sua. Se alguém foi desrespeitoso, você não precisa ser também. Se alguém falhou, você não precisa gritar para se fazer ouvir. A calma diante do erro alheio não é submissão, é consciência de que reagir com fúria, muitas vezes, nos coloca no mesmo nível daquilo que condenamos. E quando a dor for inevitável, porque sim, às vezes será, use-a como oportunidade de depuração. Olhe para ela e pergunte: o que isso está me ensinando? Que limite preciso reforçar? Que valor meu foi violado? Esse tipo de reflexão transforma o incômodo em ferramenta de autoconhecimento, e a mágoa, que antes ocupava tanto espaço, começa a se dissolver, porque você percebe que a paz não depende do outro mudar, mas de você decidir seguir mais leve. Uma das maiores conquistas que alguém pode alcançar é a de se tornar imperturbável. Não no sentido de ser insensível ou indiferente, mas de estar tão alinhado consigo mesmo que o caos externo não encontra espaço para se instalar. Essa estabilidade não é algo que se herda, é fruto de prática, reflexão e escolha. E ela começa com uma decisão simples: parar de reagir e começar a responder. Reagir é automático, é o que fazemos quando estamos no piloto automático. Alguém nos ofende, respondemos na mesma moeda. Um plano falha, nos frustramos imediatamente. Mas responder exige presença. É olhar para a situação, respirar e perguntar: o que essa situação realmente exige de mim? Nem sempre a resposta será passividade. Às vezes será firmeza, outras vezes será silêncio. O ponto é que a resposta é escolhida, e não imposta pela emoção do momento. A vida cotidiana está repleta de testes. São pequenas situações que desafiam nosso autocontrole. Um e-mail ríspido, um atraso inesperado, um mal-entendido. Se você observar bem, verá que esses testes não param. Eles são parte da vida. E justamente por isso, são ótimas oportunidades para treinar sua mente. Cada vez que você escolhe não se abalar, está fortalecendo seu músculo emocional. Está dizendo ao mundo: meu estado interno não está à venda. Marco Aurélio, ao escrever seus pensamentos, frequentemente lembrava a si mesmo de que a mente é o único território que ninguém pode invadir. Tudo ao nosso redor pode ruir, mas aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e escolhemos cultivar dentro de nós, isso é nosso. É nesse espaço sagrado que a verdadeira liberdade habita. E quando você protege esse espaço, mesmo que o mundo esteja em turbulência, você permanece inteiro. Para cultivar essa imperturbabilidade, é necessário se tornar um observador de si. Ao invés de apenas sentir, observe o sentimento. Ao invés de apenas pensar, questione o pensamento. Essa prática constante de reflexão cria uma distância saudável entre você e o caos. É como estar no olho do furacão. O vento gira ao redor, mas dentro, tudo está em silêncio. Isso não é utopia, é treino. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Por fim, lembre-se, ser imperturbável não é não sentir. É sentir tudo e, ainda assim, permanecer centrado. É acolher a tristeza sem se afogar nela. É reconhecer a raiva sem se deixar dominar. É compreender que as emoções são passageiras, mas que sua essência pode ser firme como uma rocha. Essa firmeza, essa serenidade em meio ao caos,
é a maior força que alguém pode desenvolver e está disponível para quem estiver disposto a praticar. Em meio às exigências do cotidiano, muitos de nós esquecemos de algo essencial: o direito de escolher onde colocamos nossa atenção. É como se estivéssemos sempre à disposição de tudo e todos, reagindo aos estímulos, às notificações, aos comentários. Mas a atenção é um dos nossos bens mais preciosos, e desperdiçá-la com o que não merece espaço na mente é, em essência, um autoabandono. Aprender a proteger esse recurso é uma forma profunda de cuidado consigo mesmo. A filosofia estoica coloca grande ênfase no foco, não no sentido produtivista, mas no sentido ético. Foque no que depende de você. Foque no que te eleva. Foque no que constrói, não no que consome. Cada pensamento que você alimenta, cada emoção que você permite crescer, molda sua visão de mundo. Assim, se sua atenção estiver constantemente voltada para problemas alheios, fofocas, conflitos e comparações, o seu mundo interior inevitavelmente se torna um reflexo disso. Imagine sua mente como um jardim. Se você deixar o portão aberto, qualquer um entra e pisa nas flores. Mas se você souber escolher quem entra e se regar com cuidado as ideias certas, verá esse espaço florescer. Cuidar da sua atenção é aprender a dizer "isso não me serve" quando um pensamento destrutivo aparece. É fechar os ouvidos para provocações e abrir o coração para aquilo que te fortalece. Esse ato de escolher o que permitir é um exercício de liberdade interior. Quantas vezes você se deixou abalar por algo que ouviu de alguém que sequer importa na sua vida? Quantas horas gastou remoendo palavras ditas por impulso, revivendo cenas inúteis? Isso acontece quando a mente está aberta demais, vulnerável a qualquer ruído. Os estoicos nos incentivam a sermos guardiões da nossa consciência. Não se trata de se isolar, mas de filtrar, de escolher com sabedoria o que merece morada em nós. Uma prática útil é perguntar diante de cada irritação: isso merece meu espaço mental? Ou ainda, essa questão estará presente na minha vida daqui a uma semana, um mês, um ano? Muitas vezes, você perceberá que está prestes a entregar energia preciosa para algo insignificante. E só essa consciência já basta para você mudar o foco, retomar o eixo e redirecionar sua atenção para o que realmente importa. No fim, sua paz está diretamente ligada ao que você permite crescer dentro de si. E isso é uma escolha. O mundo continuará barulhento, provocador, desorganizado, mas você pode ser um ponto de silêncio, de clareza, de firmeza. Pode treinar sua mente para ser seletiva, como um portão que só se abre para aquilo que vale a pena. Essa habilidade é rara, e justamente por isso é tão transformadora. Muitas pessoas vivem com a crença de que precisam estar constantemente se explicando, justificando cada passo, como se sua existência dependesse da validação dos outros. Essa necessidade, embora pareça natural, é uma prisão disfarçada. Quando você sente que deve sempre se defender ou convencer os demais de que está certo, está na prática colocando sua paz sob custódia alheia. E isso drena a energia, desgasta a autoestima e te afasta de quem você realmente é. O estoicismo nos oferece um antídoto direto para isso: a indiferença saudável. Não se trata de frieza ou arrogância, mas de saber discernir o que vale a pena explicar e o que pode ser simplesmente deixado no silêncio. Nem todo comentário precisa de resposta. Nem toda crítica precisa de correção. E, acima de tudo, nem toda opinião tem o direito de penetrar em quem você é. Quando você entende isso, algo dentro de você se realinha. Imagine que você toma uma decisão importante: mudar de cidade, trocar de carreira, terminar um relacionamento. Imediatamente surgem vozes perguntando por quê, julgando suas escolhas, levantando suspeitas. Você pode gastar horas justificando ou pode, com serenidade, seguir firme, porque, no fundo, quem realmente se importa, escuta sem julgar. E quem julga sem escutar nunca mereceu sua explicação. A liberdade começa quando você para de negociar sua verdade com quem não está disposto a entendê-la. Há um poder silencioso em não responder, em permitir que as pessoas pensem o que quiserem, enquanto você continua vivendo de acordo com seus princípios. Essa postura não se constrói de um dia para o outro. Ela nasce da certeza interna,
do alinhamento com seus valores e da prática constante de dizer: não preciso convencer ninguém. Quanto mais você treina essa independência emocional, mais claro fica o quanto era desgastante tentar agradar. Marco Aurélio nos ensina que o que os outros dizem é problema deles e que nossa responsabilidade termina na retidão das nossas intenções. Isso é libertador. Você começa a andar mais leve, fala menos sobre seus planos, reage menos às provocações e se concentra mais no que está construindo. Não porque virou indiferente, mas porque escolheu não desperdiçar sua essência em explicações que não mudam nada. Ser firme consigo mesmo é mais importante do que ser compreendido. A clareza interna vale mais do que a aceitação externa. E no fim das contas, viver com autenticidade exige coragem. Coragem para ser mal interpretado, para decepcionar expectativas alheias, para continuar mesmo sem aplausos. Mas essa coragem traz em troca algo que nenhum julgamento pode apagar: a paz de saber que você está sendo verdadeiro consigo. Uma das maiores armadilhas emocionais é acreditar que devemos estar disponíveis o tempo todo para ouvir, ajudar, resolver, consolar. É claro que a generosidade é uma virtude, mas quando ela não é equilibrada com limites saudáveis, se transforma em autoabandono. O estoicismo nos lembra que, antes de tudo, temos o dever de cuidar da nossa própria mente, do nosso tempo e da nossa energia, porque ninguém pode oferecer o que não tem. Há uma diferença clara entre ser útil e ser usado. Quando você diz sim a tudo, constantemente está negando a si mesmo, negando descanso, foco, prioridades. E isso não é altruísmo, é um desequilíbrio disfarçado de bondade. Ao contrário do que muitos pensam, estabelecer limites não afasta as pessoas certas, apenas filtra. Quem se importa de verdade, entende. Quem se incomoda, revela que estava interessado apenas na sua disponibilidade, não na sua essência. Pense em quantas vezes você aceitou compromissos por culpa, atendeu ligações no meio do seu descanso, resolveu problemas que não eram seus. No início, parece inofensivo, mas com o tempo, vai gerando desgaste, ressentimento e até doenças físicas. Seu corpo e sua mente começam a gritar por atenção, porque você deixou de ouvir seus próprios sinais. E é aí que entra a necessidade de dizer basta. Dizer não pode ser desconfortável no começo, mas é também libertador. Quando você escolhe se colocar como prioridade, não está sendo egoísta, está sendo responsável. Ajudar os outros só é verdadeiramente sustentável quando você está inteiro. Um copo vazio não sacia a sede de ninguém. Por isso, aprenda a preencher-se antes de estender a mão. Cuide do seu sono, do seu silêncio, da sua saúde mental. Esses são seus recursos mais preciosos. Uma boa maneira de começar a impor limites é com firmeza tranquila. Ao invés de se justificar demais, apenas diga: agora não posso. Hoje preciso de um tempo para mim. Vou pensar e depois te dou uma resposta. Essas frases, simples e diretas, educam os outros sobre como você deseja ser tratado. E mais importante, reeducam você mesmo sobre o seu valor. Você começa a lembrar que não é sua obrigação estar disponível o tempo todo. Sêneca dizia que a vida é longa se bem vivida. E viver bem inclui saber até onde você pode ir, o que pode oferecer e o que precisa proteger. Seus limites não são barreiras para afastar. São contornos que definem quem você é. Ao respeitá-los, você ensina o mundo a te respeitar também. E, com isso, constrói relações mais verdadeiras, mais saudáveis e muito mais leves. Às vezes, o que mais nos fere não é o que o outro faz, mas o que esperávamos que ele fizesse. A dor da expectativa frustrada tem um gosto amargo. Ela mistura decepção, raiva, tristeza e muitas vezes um sentimento de injustiça. Eu nunca faria isso com ele. Depois de tudo que fiz, era isso que eu merecia? Esse tipo de pensamento surge quando idealizamos comportamentos, esperando que os outros ajam conforme nosso próprio código de valores. Mas cada um age a partir da sua história, e não da sua dívida conosco. O estoicismo nos convida a olhar para essas situações com um olhar mais objetivo. Ao invés de pensar no que o outro deveria fazer, refletimos: o que ele é capaz de fazer com o que tem dentro de si? Isso nos coloca em um lugar menos doloroso, mais realista. A mágoa dá lugar à compreensão,
E quando a compreensão se instala, a ferida para de ser alimentada. Você não precisa gostar do que o outro fez, mas pode escolher não carregar a decepção além do necessário. Um exemplo comum: você ajuda alguém inúmeras vezes, mas quando precisa, essa pessoa se afasta. Isso dói. Mas a pergunta estoica é: eu ajudei por escolha ou com a esperança de receber algo em troca? Quando ajudamos esperando retorno, estamos fazendo um investimento emocional, não um gesto genuíno. E investimentos geram cobrança. Quando você ajuda por princípio e não por expectativa, a ausência de retorno não te fere, apenas te ensina. A frustração vem muitas vezes da ideia de que o mundo deveria funcionar conforme nossos critérios de justiça. Mas o mundo não é justo ou injusto, ele simplesmente é. As pessoas são como são. E esperar que todas compartilhem da sua sensibilidade, da sua ética ou da sua empatia é uma receita certa para a frustração. Isso não significa se tornar cínico, mas desenvolver uma aceitação madura. Nem todos vão retribuir, nem todos vão entender, e tudo bem. Esse tipo de pensamento não te torna frio, mas seletivo. Você aprende a oferecer sem se esvaziar. Aprende a amar sem se anular. Aprende a esperar menos e a observar mais. E nessa mudança, descobre uma nova forma de leveza, a de não depender tanto do comportamento dos outros para se sentir bem. Sua paz deixa de estar nas mãos alheias e passa a ser cultivada no seu próprio terreno. Como dizia Marco Aurélio, se algo externo te fere, não é o evento em si, mas o julgamento que você faz dele que causa sofrimento. Ao mudar seu julgamento, muda também o impacto que aquilo tem em você. Isso é autonomia emocional. É deixar de esperar que o mundo siga seu script e começar a escrever o próprio roteiro com consciência, aceitação e serenidade. O desejo de agradar a todos é um dos fardos mais pesados que alguém pode carregar. Ele parece inofensivo no início, mascarado por palavras como gentileza, empatia ou educação, mas no fundo esconde uma necessidade de aprovação que corrói a identidade. Quando você vive tentando evitar conflitos, decepcionar menos ou ser aceito por todos, acaba moldando seu comportamento ao que os outros esperam, e não ao que você realmente é. Esse comportamento, embora pareça altruísta, é profundamente desgastante. Ele exige vigilância constante, medo de desapontar, censura interna e, inevitavelmente, leva à frustração, porque é impossível agradar a todos. Sempre haverá alguém que vai te interpretar mal, discordar das suas escolhas ou te julgar injustamente. O estoicismo oferece uma saída clara: seja íntegro, não agradável. Viva de forma coerente com seus princípios e não com a opinião alheia. Quando você começa a se posicionar com firmeza, vai perceber algo curioso. Algumas pessoas se afastam. E isso não é ruim, é uma triagem natural. As relações que exigem que você negue a si mesmo para ser aceito não são relações saudáveis. Já aquelas que florescem mesmo quando você diz não, quando expressa limites, quando se mostra imperfeito, são as que realmente valem a pena manter. A autenticidade afasta os superficiais e atrai os verdadeiros. Ser autêntico não significa ser rude, significa ser honesto consigo e com os outros. Significa dizer: isso não me faz bem, sem culpa. Significa escolher o silêncio quando a fala seria apenas para agradar. Significa aceitar que você não é responsável pelas reações dos outros quando está sendo sincero e respeitoso. A libertação acontece quando você entende que não precisa de aplausos para saber que está no caminho certo. A prática da autenticidade exige coragem. Coragem para contrariar expectativas, para decepcionar idealizações, para ser mal interpretado, mas também traz recompensas imensas, leveza, clareza e relacionamentos mais genuínos. Você deixa de andar em pontas de pés e passa a caminhar com firmeza. Deixa de viver como um reflexo das opiniões alheias e passa a viver como expressão da sua verdade. Sêneca dizia que é melhor desagradar com a verdade do que agradar com a falsidade. Essa frase resume bem o espírito do estoico autêntico. Alguém que prefere ser fiel a si mesmo do que se perder em busca de aprovação. Alguém que, mesmo em silêncio, transmite integridade. Alguém que, ao invés de buscar a aceitação de todos, constrói o respeito de quem realmente importa.
E isso é mais do que suficiente. Em um mundo que valoriza a velocidade, a performance e os resultados, parar tornou-se quase um ato de rebeldia. Mas a mente, assim como o corpo, também precisa de descanso. E quando não há pausa, tudo começa a pesar mais. O humor oscila, a paciência se reduz e a irritação se torna constante. O estoicismo, embora seja uma filosofia de ação e responsabilidade, também é uma filosofia de presença. E a presença só existe quando há espaço para respirar. Respirar, aqui, vai muito além da função biológica. Trata-se de criar espaços internos onde você possa se reconectar consigo, onde a pressão externa não te engole, onde você não está sempre reagindo, mas refletindo. Muitos dos nossos conflitos emocionais acontecem porque estamos mentalmente sobrecarregados, sem tempo para filtrar o que sentimos, sem silêncio para ouvir o que de fato importa. É nesse ponto que o cultivo do silêncio se torna vital. Imagine reservar, todos os dias, alguns minutos para não fazer nada, sem celular, sem demandas, sem distrações. Apenas você, com seus pensamentos. Pode parecer pouco, mas esse tempo é como água para uma planta. Ele rega a mente, reduz a reatividade, aprofunda a clareza. Nesse espaço silencioso, você começa a perceber o que está realmente te incomodando, e não apenas aquilo que parece ser o problema. Você começa a escutar o que sua mente está gritando há dias, mas que o barulho do mundo não deixava ouvir. Os estoicos sabiam do poder do recolhimento. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia que era necessário recolher-se em si mesmo com frequência. Isso porque a alma precisa de lugares tranquilos onde possa repousar, pensar, organizar-se. A pausa não é fuga, é preparo. É como o silêncio entre duas notas musicais. Sem ele, o som perde o sentido. Sem pausas, a vida vira ruído. Não é preciso virar um monge para aplicar isso no cotidiano. Pode ser um momento antes de começar o dia. Pode ser uma caminhada sem celular. Pode ser desligar tudo por 20 minutos após o almoço. O importante é que exista esse espaço. E dentro dele, que você possa observar sem julgar, sentir sem se sufocar, pensar sem se perder. Aos poucos, esse hábito fortalece sua estabilidade emocional. A verdadeira paz não vem do que você elimina da vida externa, mas do que você constrói no mundo interno. E esse mundo precisa de silêncio para florescer, precisa de tempo, de presença, de cuidado. Quando você aprende a cultivar esse espaço dentro de si, percebe que muito do que te irritava perde importância. Você ganha perspectiva. E com perspectiva vem o equilíbrio. O tipo de equilíbrio que ninguém pode tirar, porque ele não depende de circunstâncias, depende de prática. A impaciência é um dos grandes ladrões da nossa paz. Queremos que tudo aconteça agora. A resposta, o reconhecimento, a mudança. Quando algo não ocorre no tempo que projetamos, sentimos frustração, irritação, ansiedade. Mas essa pressa interna, alimentada por uma sociedade imediatista, entra em conflito com a realidade, que tem seu próprio ritmo. Os estoicos, ao contrário, ensinavam a respeitar o tempo das coisas, inclusive o tempo das emoções, dos processos, das transformações. Sêneca dizia que a pressa é inútil, porque você sempre chega a algum lugar, mas nem sempre é o lugar certo. O que ele queria dizer é que a velocidade sem direção é uma forma de desperdício, e quando essa pressa envolve as emoções, os relacionamentos e os aprendizados, ela nos faz pular etapas importantes. Um exemplo: você quer mudar um hábito negativo e se cobra resultados imediatos, mas a mente humana não é uma máquina que obedece comandos. Ela precisa de repetição, paciência e gentileza. Outro exemplo: você quer que alguém entenda o que você sente, mas essa pessoa ainda está presa em suas próprias visões, e você se frustra por não ser compreendido. Em vez de aceitar que o entendimento leva tempo, você reage com mágoa ou impaciência, e esse impulso piora a situação. O mesmo vale para perdão, para amadurecimento, para conquistas. Tudo tem um ciclo, e se tentar forçar o tempo, você quebra o fluxo natural da vida. Treinar a paciência é, portanto, um ato de sabedoria. Não significa se acomodar, mas compreender que algumas sementes precisam de tempo para germinar, e durante esse tempo,
É sua postura que define a qualidade da espera. Você pode esperar com irritação e sofrimento, ou pode esperar com serenidade e aceitação. O resultado será o mesmo, mas sua experiência será completamente diferente. A escolha é sua. Um bom exercício estoico para lidar com a impaciência é lembrar-se da impermanência. Aquilo que hoje te incomoda pode não fazer sentido algum em alguns meses. O que hoje parece urgente pode se revelar irrelevante com o tempo. Essa perspectiva te afasta do impulso de reagir e aproxima você de um estado de calma estratégica. Você não precisa resolver tudo agora. Basta dar o próximo passo com consciência. A paciência é uma virtude porque ela carrega dentro de si várias outras. Humildade, porque reconhece que não controla tudo. Coragem, porque enfrenta o desconforto da espera. Sabedoria, porque entende que o tempo revela o que o impulso esconde. Ser paciente é confiar que a vida não precisa acontecer na sua velocidade para ter valor. E que, mesmo nos dias mais lentos, há crescimento se você estiver atento. A vida não se revela de forma clara o tempo todo. Em muitos momentos, estamos lidando com situações confusas, pessoas imprevisíveis e emoções contraditórias. Isso é normal. O problema surge quando exigimos clareza imediata, quando tentamos dar sentido a tudo enquanto ainda estamos dentro da tempestade. Um dos maiores aprendizados estoicos é aceitar que o entendimento profundo das coisas só chega com o tempo e que a paciência com a própria confusão é uma forma de sabedoria. Em vez de forçar explicações, podemos aprender a esperar que a verdade se revele por si só. Essa espera, no entanto, não é passiva. Ela exige vigilância interior. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia que devemos observar nossos pensamentos como se fôssemos guardiões de uma fortaleza. Quando estamos confusos, tendemos a absorver qualquer ideia que ofereça alívio imediato, mesmo que ilusório. A mente busca atalhos para fugir da dor, mas os atalhos mentais raramente nos conduzem à verdade. A vigilância estoica exige que filtremos nossas ideias com cuidado, que não aceitemos como verdade aquilo que nasce do medo, do orgulho ou do ressentimento. E é justamente nesse cenário que o autoconhecimento se torna uma âncora. Quando você se conhece profundamente, sabe distinguir o que vem de você e o que vem do caos exterior. Essa separação é essencial. Muitas vezes, a nossa mente é invadida por palavras de terceiros, críticas, expectativas, opiniões. E se não estivermos atentos, passamos a nos confundir com tudo isso. Tornamo-nos uma colcha de retalhos de emoções emprestadas. O estoicismo ensina que nossa identidade deve nascer da razão interna e não da poluição emocional do mundo. Imagine alguém que atravessa um momento de dúvida profissional. Ele escuta conselhos de todos os lados. Um diz para seguir a estabilidade, outro para arriscar, outro ainda afirma que ele está sendo fraco por não tomar logo uma decisão. Se ele não tiver um centro bem definido, será puxado como uma folha ao vento. Mas, se ele cultivar o silêncio interior e refletir com calma, perceberá que a resposta certa não está do lado de fora, mas na coerência com seus valores mais profundos. É essa escuta interior que o estoicismo cultiva. A grande arte, então, está em não reagir imediatamente à confusão. Quando tudo parecer incerto, ao invés de correr para resolver, pare e respire. Dê espaço para que os sentimentos se acomodem, para que as ideias se ajustem. Às vezes, a clareza só chega depois que a poeira emocional baixa, e você só pode enxergar com nitidez quando o turbilhão interno silencia. Esse silêncio não é vazio, é fértil. É nele que a razão encontra espaço para agir e a alma para se reorganizar. Toda clareza nasce depois da quietude. Treinar esse hábito de esperar com consciência é um dos maiores presentes que você pode se dar. Ele te livra da pressa em concluir algo que ainda está em gestação. Ele impede que você se precipite e escolha caminhos baseados na ansiedade. E, sobretudo, ele te devolve o poder de viver com mais profundidade. Porque quando você para de exigir respostas imediatas e começa a confiar no fluxo do tempo e da razão, você começa a viver com mais serenidade e menos tensão. E isso, por si só, já é um sinal de sabedoria em ação. Um dos maiores testes de força interior é lidar com pessoas que nos provocam ou nos decepcionam
sem perder nossa essência. Quantas vezes você já saiu de uma conversa se sentindo esvaziado ou mesmo culpado por não ter reagido como gostaria? E quantas vezes se arrependeu por ter dito algo no calor do momento? O estoicismo propõe uma mudança radical nesse processo. Ele não nos ensina a vencer os outros, mas a vencer a nós mesmos. E isso começa pela consciência de que a nossa paz é responsabilidade nossa e não do comportamento alheio. Responder à provocação com agressividade parece uma defesa justa no calor da situação, mas é preciso refletir. A raiva que surge é realmente fruto da outra pessoa ou é uma resposta que você alimentou internamente? A filosofia estoica nos ensina que as emoções são resultado das interpretações que damos aos fatos, não dos fatos em si. Isso significa que duas pessoas podem viver a mesma experiência e reagir de formas completamente opostas. Portanto, a chave para preservar sua paz não está no que os outros fazem, mas em como você interpreta e reage ao que fazem. Vamos imaginar uma cena simples. Você está em uma fila longa, cansado, e alguém tenta furar. A primeira reação é o impulso de reclamar, de enfrentar. Mas se você parar por um segundo e analisar, isso vale tanto a sua energia? A atitude da pessoa reflete mais sobre ela do que sobre você. Reagir com calma, ou até mesmo com indiferença, é um ato de força, não de fraqueza. É a escolha de não permitir que atitudes alheias ditem sua emoção. É transformar a irritação potencial em serenidade prática. Esse tipo de domínio emocional exige treino, repetição e vigilância constante. É como construir um músculo. Você não se torna forte da noite para o dia, mas sim por meio de pequenas escolhas conscientes feitas diariamente. O mesmo vale para o controle emocional. Cada vez que você escolhe a calma em vez da irritação, você fortalece essa habilidade. E com o tempo, situações que antes te desequilibravam passam a ser encaradas com naturalidade. O mundo continua o mesmo, mas você muda. E quando você muda, tudo à sua volta ganha nova proporção. Sêneca dizia que sofrer antes do tempo é sofrer duas vezes. Quando nos deixamos levar pela raiva, sofremos duas vezes. Primeiro pelo fato em si, depois por nossa reação. A filosofia estoica oferece ferramentas para interromper esse ciclo. O silêncio estratégico, a reflexão antes da resposta, o entendimento de que a opinião dos outros não define quem somos, tudo isso nos empodera, não no sentido de poder sobre os outros, mas de poder sobre nós mesmos. E esse é o único poder que realmente importa quando buscamos serenidade. Por fim, é importante lembrar que não se trata de ignorar sentimentos ou suprimir emoções. Trata-se de acolher tudo o que sentimos sem deixar que isso nos governe. Um coração sereno não é aquele que não sente, mas aquele que sente com sabedoria. Você pode reconhecer a raiva, entender seu motivo e, ainda assim, optar por não alimentá-la. Essa é a verdadeira liberdade. Saber que você pode sentir sem ser escravizado pelo que sente. E essa liberdade, uma vez cultivada, se torna um escudo inquebrável contra as tempestades externas. Muitos acreditam que autocontrole é uma questão de sufocar impulsos, mas isso é um erro comum. O verdadeiro domínio de si mesmo não é reprimir o que sente, mas compreender a origem dos sentimentos antes de decidir o que fazer com eles. Essa consciência profunda, que é uma marca central do estoicismo, transforma cada emoção em uma oportunidade de crescimento. Sentir raiva, medo ou frustração não te torna fraco. O que realmente importa é a forma como você escolhe responder a essas emoções, e não a simples existência delas. O estoico não é uma pedra, insensível ao que acontece ao redor. Pelo contrário, ele observa tudo com intensidade, mas sem ser arrastado por aquilo que não pode controlar. Isso requer prática, e essa prática começa pela autoobservação. Quantas vezes você já reagiu por impulso e depois se arrependeu? Esse intervalo entre estímulo e resposta é o ponto onde o estoicismo atua. É nesse intervalo que mora a liberdade, como já diziam os sábios. A liberdade de não ser escravo de si mesmo, de não ser arrastado por palavras, olhares ou atitudes externas. Epicteto nos lembra que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos.
Essa frase simples carrega um poder gigantesco. Se você muda a interpretação, muda o impacto. Se alguém te ofende e você acredita que aquilo tem valor, sentirá dor. Mas se percebe que a ofensa é apenas uma projeção da limitação do outro, a dor perde o sentido. Ao entender que o outro age conforme sua própria ignorância ou confusão, você evita personalizar a agressão. Isso não é indiferença, é clareza. Pense na diferença entre reagir e responder. Reagir é automático, emocional, geralmente impulsivo. Responder é ponderado, consciente e alinhado com seus valores. Quem vive reagindo está sempre em guerra com o mundo. Já quem aprende a responder, constrói pontes internas de serenidade. E essa serenidade é um escudo contra a toxicidade alheia. A mente treinada no estoicismo não se fecha para a vida, mas sim se protege do que não merece seu desequilíbrio. Essa sabedoria prática é o que faz da filosofia estoica uma ferramenta atemporal de autogoverno. Um exercício útil é observar o próprio corpo nos momentos de tensão. Quando estiver prestes a explodir, pare. Sinta sua respiração, note seus ombros, perceba se seus punhos estão cerrados. Essa consciência corporal ajuda a reconectar você ao presente. E no presente, você tem escolha. Respirar fundo antes de agir pode parecer simples, mas é um gesto revolucionário. Esse pequeno hábito de se reconectar ao corpo é uma ponte de volta ao equilíbrio. O corpo é o termômetro da alma. Aprenda a escutá-lo. Por fim, lembre-se de que não existe fórmula mágica para manter a calma o tempo todo. Haverá dias difíceis, situações que te tirarão do eixo, falhas no caminho. Mas cada vez que você falha e tenta de novo, está treinando sua mente para ser mais forte, mais centrada. A prática estoica é contínua, como um músculo que se fortalece com o uso. Não busque perfeição, busque constância. E saiba que, mesmo nas quedas, há aprendizado. O verdadeiro estoico não é o que nunca se desequilibra, mas o que sempre volta ao centro com mais consciência do que antes. Muitas vezes, confundimos paz com passividade. Acreditamos que para manter o equilíbrio é preciso aceitar tudo, calar-se sempre e tolerar o que nos fere. Mas o estoicismo nos ensina que há uma diferença entre aceitar e se submeter. Aceitar é reconhecer o que está fora do nosso controle e agir sobre o que depende de nós. Submeter-se, por outro lado, é renunciar ao próprio valor. O verdadeiro estoico sabe que a serenidade vem do discernimento, saber quando agir, quando recuar e quando simplesmente deixar ir. Nem tudo exige resposta. Nem todo conflito merece a sua energia. É possível dizer não com firmeza sem perder a calma. É possível discordar com respeito, defender um limite com serenidade. A raiva não é requisito para a ação eficaz. Na verdade, agir com raiva costuma levar a decisões precipitadas, a palavras que machucam, a consequências que duram mais que o momento. O autocontrole que os estoicos tanto valorizavam não é fraqueza, é força canalizada. É saber que você pode explodir, mas escolhe não fazer isso porque sua paz vale mais. Essa escolha repetida, dia após dia, transforma seu modo de viver e se relacionar com o mundo. Marco Aurélio, um imperador que carregava o peso do Império Romano sobre os ombros, escrevia em seu diário sobre a importância de acordar todos os dias preparado para encontrar pessoas difíceis, injustas, ingratas. Ele sabia que a realidade não mudaria, mas que sua disposição interna podia ser treinada. A força do estoicismo não está em mudar o mundo ao redor, mas em mudar o modo como você caminha por ele. Com essa preparação, você não se surpreende com a grosseria, não se frustra com a crítica, não se abala com o caos. Você passa a navegar com firmeza, mesmo em mares revoltos. Outro ponto essencial é perceber como a mente nos engana. Em momentos de tensão, nossa cabeça inventa histórias. Ele me desrespeitou de propósito. Ela está fazendo isso só para me irritar. Mas, na maioria das vezes, essas narrativas são fruto de inseguranças e interpretações precipitadas. A mente ansiosa fabrica inimigos onde não há. O estoico, por sua vez, observa esses pensamentos como nuvens. Eles vêm, mas não são o céu. Ele não briga com as nuvens, apenas deixa que passem. Essa distância saudável dos próprios pensamentos é o que permite reagir com clareza.
Na prática, isso significa cultivar o hábito de questionar a própria mente. Quando perceber que está sendo dominado por uma emoção forte, pergunte-se: o que exatamente está me afetando aqui? Essa interpretação é justa ou estou exagerando? O que Epicteto faria no meu lugar? Essas perguntas simples ajudam a resgatar o poder sobre si, porque, no fundo, toda reação descontrolada é uma forma de entregar o próprio poder ao mundo externo. E o estoicismo é o convite diário para retomar esse poder através da razão, da reflexão e da virtude. A verdadeira serenidade